Graça e paz em nome de Jesus. Você já tirou uma foto com um grupo de pessoas? E depois você vai ver a foto. Um grupo de pessoas, 20 pessoas, e você está ali. Quem é a pessoa que você procura ver em primeiro lugar? É você mesmo, não é? Hoje nós vamos falar sobre o que fazer para se destacar. Quer queiramos ou não, todos nós temos dentro de nós um sentimento assim de eu quero me destacar. E aqui a Bíblia, nós precisamos ter a consciência de que tudo aquilo que está aqui, todos os personagens que Deus colocou na Bíblia é porque essa pessoa, Deus quer trazer para nós um ensino, um precioso ensino para a nossa edificação. Quando nós estamos no primeiro livro de Crônicas, quando nós lemos os primeiros 9 capítulos, nós vemos uma lista com mais de 500 nomes. Ali é uma genealogia pura, né? Vai descrevendo, fulano gerou ciclano, ciclano, mais de 500 pessoas. Mas aqui no meio dessa descrição tem uma pessoa que se destaca. E nós vamos aprender com essa pessoa o que nós também podemos fazer para nos destacar dentre multidão. Ah, não, eu quero ficar ali no anonimato. Fala a verdade. Não há o desejo no seu coração de reconhecimento? Você já chegou num lugar assim e você espera que alguém venha reconhecê-lo e ninguém nem olha para você? Você fica feliz? A gente fica chateado, não é? Deus colocou algo em cada um de nós que Ele usa como um diferencial que nos leva a destacar. Mas como conseguir isso? Nós vamos olhar aqui primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, nós vamos ver aqui 2 versículos. E nós vamos aprender com um homem chamado Jabez, que no meio dessa multidão de pessoas, ele teve um destaque. Como é que ele conseguiu isso? Nós vamos dividir esses 2 versículos em 3 pontos. O primeiro ponto, o que Jabez fez. Para ele se destacar no meio aqui dessa multidão, o que ele fez? A resposta é ele orou. Ali no verso de número 10 diz: Jabez invocou o Deus de Israel. Vamos ler o verso 9. Foi Jabez mais ilustre, ele se destacou mais do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores odeia a luz. Desde o início, Jabez ele teve uma vida meio complicada no parto. O próprio nome dele é que foi pesaroso. O parto dele. Mas como que uma pessoa assim consegue ter um nome de destaque? Ele aparece só nesses 2 versículos em que é destacado o que ele fez. É uma coisa tremenda isso. Mesmo com a história complicada. O verso 10 então fala que ele invocou, ele orou, ele clamou o Deus de Israel. Queridos, essa oração dele foi tão especial que aprove o Espírito Santo falar, não, aqui eu vou dar uma pausa nessa genealogia e vou colocar aqui o que esse rapaz fez. Todos nós aqui temos a liberdade de orar, de invocar o Senhor. Notem que o destaque dele não veio por ele ser uma pessoa reconhecida, famosa, rica, com dons e talentos. Não! Ele foi reconhecido porque
no meio dessa multidão, ele invocou a Deus. Ele clamou a Deus. Ele buscou a Deus. Então eu aprendo uma lição preciosa aqui. Não adianta ficar reclamando porque nasceu num lar assim, assado, porque não teve oportunidades por causa das circunstâncias. Não. Se nós tomarmos a decisão de buscar, de invocar esse Deus, certamente encontraremos um destaque. Você quer ter esse destaque? Quer ou não quer? Fala só lá dentro, eu quero. Quando você põe aquela roupa nova e você vai para o culto, você não tem aquele desejo no coração, será que alguém vai notar? Você vai cortar o cabelo, você dá um corte meio diferenciado ali, para quê? E quando ninguém nota, dá uma frustração, dá ou não dá? Não é? Imagina você tendo que pregar domingo, você colocar um terninho com uma gravata. Não é? É para quê? Todos nós temos esse desejo de reconhecimento, amados. E esse homem foi reconhecido porque ele buscou a Deus. Ele orou. Então não fique reclamando aí da vida, não. Se você quiser verdadeiramente ser uma pessoa reconhecida de destaque, comece a buscar Deus. Comece a priorizar a Deus no seu tempo diário. Comece a orar a Deus. Comece a rasgar seu coração para Ele. Comece a contar tudo e deixa na mão dEle. Então esse foi o primeiro ponto. O que ele fez? Ele orou. O segundo ponto. O que Jabez orou? Não é? Porque a gente pode fazer inúmeros tipos de oração e etc. Mas o que ele orou? Ele colocou diante de Deus 4 pedidos. Esse é o nosso segundo ponto. O que Jabez orou? Vamos analisar esses 4 pontos. Ali no verso 10, a primeira coisa diz, tomara que me abençoes. Que coisa, ele está pedindo bênção de Deus. A gente pode até pensar, nossa, ele foi meio egoísta, não é? A gente está no mundo como a gente está e ele está pedindo coisa para si mesmo. Queridos, o nosso Deus, ele é abençoador e ele quer nos abençoar. O grande problema é que muitas vezes nós ou não sentimos a necessidade da bênção de Deus, ou nós não sentimos que somos qualificados para receber a bênção de Deus. Mas resumindo, Deus é o nosso Pai e Ele é abençoador e Ele quer nos abençoar. Eu preciso entender que Deus quer me abençoar e Deus quer me fazer alguém que abençoa. Não tem como eu ter uma vida saudável se eu não for abençoado por Deus, se eu não desfrutar das bênçãos de Deus. Então não há nenhum egoísmo nisso, muito pelo contrário. Há uma consciência clara de que, em primeiro lugar, eu preciso ser abençoado por Deus. Quando nós olhamos Paulo falando para as igrejas orarem por ele, quando nós olhamos para Paulo tendo aquela revelação tremenda que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós entendemos que nós necessitamos da bênção de Deus. Eu preciso da bênção de Deus. Você não precisa? Passa a sua bênção para mim que eu recebo. Eu preciso ser abençoado. E esse homem que teve esse destaque, por quê? Porque ele orou. E o que ele orou? Primeira coisa, Deus, eu preciso ser abençoado. Eu vou pregar, preciso da sua bênção. Eu vou evangelizar, eu preciso da sua bênção. Eu vou carpinar, vou fazer o que for. Eu preciso ser abençoado. Pai, por favor, me abençoa. Me abençoa, Senhor. Queridos, esta palavra de bênção atinge todas as áreas da nossa vida. Eu não posso dizer que sou completamente abençoado se eu estou com uma unha encravada perturbando o meu andar. Quanto mais falar de um câncer ou da Covid. A bênção do Senhor nos abraça por completo. Nosso corpo, nossa alma
e nosso espírito. Então esse foi o primeiro pedido dele. Senhor, abençoa, Senhor. Jesus falou, peça. Peça e vai ser dado para vocês. A Bíblia nos ensina, só que temos que pedir de acordo com a vontade dele. Muitas vezes nós não sabemos. E o que a gente pede? Senhor, mostra a tua vontade para que eu possa pedir que o Senhor faça a tua vontade acontecer na minha vida. Mas eu preciso ser abençoado. A gente vai fazer uma viagem. Senhor, abençoa. Não é assim que a gente faz? A gente abre o portão, sai com o carro ali. O que a gente faz? A gente ora pedindo o quê? A bênção de Deus. Mas pastor, é para ir no Jardim Paulista. Mesmo que fosse para ir ali comprar verdura tão pertinho. Nós precisamos aprender a diariamente falar, Senhor, eu preciso da tua bênção nesse dia. A bênção de ontem, aleluia, mas ela não serve para hoje. Eu preciso fazer como esse homem. Primeiro, o que ele fez? Ele orou. O que ele orou? Pediu a bênção de Deus. A segunda coisa que ele disse ali na oração, e me alargues as fronteiras. Eu posso pensar em alargar as fronteiras, e a situação aqui que o povo de Deus vivia, eu posso entender que são fronteiras terrenas, né? Possessão de mais terra, porque Deus havia prometido um grande território para o povo dele, e o povo não conquistou todo o território. Mas eu posso também aplicar em tantas outras coisas na minha vida. Senhor, alarga as fronteiras do meu ministério. Senhor, alarga as fronteiras do meu relacionamento. Senhor, alarga as fronteiras. Será que eu posso falar isso? Da minha vida financeira. Oh, pastor, isso não. Ele é dono do ouro e da prata. Muitas vezes o crente tem mais facilidade de ir pedir um empréstimo para o gerente do banco do que de pedir para o Deus dele para que Deus alargue as fronteiras da vida material dele. Senhor, alarga meu amor pelas pessoas. Eu posso pedir tantas coisas aqui. A glória do Senhor enche a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor alargue a tua glória na minha vida. Alguns estão fazendo faculdade. Senhor, alarga, Senhor Deus, as fronteiras do meu conhecimento, da minha inteligência, da minha capacidade, da minha sabedoria. E a gente vai pedindo para Deus, e Deus, Ele pode. Ele é o único que pode alargar todas as fronteiras. A gente vai aprendendo a viver assim, né? Não, tá bom. Paulo teve a vida tão alargada nas fronteiras que ele falou assim, eu aprendi a viver sem nada, como aprendi a viver muita coisa. Ele tem uma vida alargada. Se a gente vive ali no trilhinho, a gente sofre. As circunstâncias contrárias vêm, os ventos batem contra a vida da gente e a gente fica meio confuso até. Senhor, ensina-me a viver bem aqui na Chácara Manaim, ensina-me a viver bem lá no campo missionário que o Senhor quer me enviar. Alarga as fronteiras, Pai. Alarga as fronteiras como igreja, alarga a nossa visão. Precisamos ter uma compreensão maior desse mundo. E a gente pede como Jabes pediu. A terceira coisa que ele pede na oração é que seja sua mão comigo, que seja comigo a sua mão. Ué, mas será que não está invertido aqui? Por que ele não pediu primeiro que a mão de Deus fosse sobre ele? Eu preciso entender uma coisa aqui, amado. A mão de Deus é a presença de Deus, é a bênção de Deus, é a proteção de Deus, é o carinho de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus para conosco. Por que ele colocou aqui em terceiro lugar? Sabe, aqui muitos de nós falhamos. Deus dá a bênção, Deus alarga as fronteiras e a gente pensa, agora é comigo. Agora que eu já sou abençoado, agora que os caminhos estão alargados, as fronteiras estão alargadas, deixa comigo. Não. Eu preciso ter essa consciência, Senhor, tua mão.
Moisés foi abençoado por Deus tremendamente, com o poder de Deus, com a graça de Deus. Um homem maravilhoso, um homem de fé. E chega a certa altura, Deus fala, você vai agora que eu não vou. Ele falou, não vou não. Se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Muitos de nós desperdiçamos a bênção, ou o desfrutar da bênção, porque a bênção vem e nós nos perdemos com a bênção. Eu lembro de um personagem que foi ricamente abençoado por Deus, foi controlado pelo Espírito Santo, mas que a gente olha e a gente percebe que ele pôs muito a desejar. O Espírito de Deus dava força para ele, ele enfrentava os inimigos, ele chegou a matar 1000 de uma vez. Ele arrancou os portais de uma cidade, ele podia ter arrancado e jogado. Não, ele pegou e caminhou mais de 70 quilômetros carregando aquilo. Para quê? Porque muitas vezes a gente pega a bênção de Deus e a gente se perde na bênção de Deus. Quantas pessoas, quantos crentes fiéis a Deus, com uma vida ali participando de ministério, Deus começa a abençoar, Deus começa a largar as fronteiras, melhora o trabalho, melhora o salário, aí já compra uma casa na praia, uma chácara e já começa, não vou domingo porque eu tenho que ir lá, tenho que cuidar, e começa a se perder diante das bênçãos de Deus. Senhor, que a sua mão seja sobre mim, para que eu não desperdice as tuas bênçãos. Em quarto lugar, ele pede algo tremendo também. Aqui a quarta coisa, ele fala assim, Senhor, me abençoe, alargue as fronteiras, a tua mão seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aqui no final, porque muitos se perdem, muitos não têm a compreensão do mundo espiritual. E o diabo vem. Aqui o mal é no substantivo, pode ser maligno, o diabo. Senhor, eu sou abençoado pelo Senhor. Senhor, o Senhor tem alargado as minhas fronteiras. Senhor, as tuas mãos estão sobre mim, mas ainda um problema sério, eu tenho um inimigo que está procurando uma brecha para me destruir. Muitas pessoas ficam tão maravilhados com as bênçãos de Deus que esquecem do inimigo que está ali, rodeando, esperando o momento para tragar, para destruir. Você já conhece, talvez você já tenha experimentado uma faceta da sua vida. Tudo estava indo tão bem. Teu coração estava em chama pelo Senhor, e de repente acontece algo, e você é pego de surpresa. Por isso que nós precisamos pedir para Deus, Deus, livra do mal. Jesus, na oração do Pai Nosso, no finalzinho, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. É sério, nós enfrentamos lutas, batalhas. O diabo, ele está colocando ciladas, ele está lançando dardos inflamados contra nós. E nós precisamos diariamente pedir, Senhor, preserve-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos desse maligno, Senhor. A batalha é ferrenha, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estamos chegando ao dia final, maior se intensifica a batalha, a luta. Tem gente que pensa assim, eu estou tão bem com Deus que eu não tenho problema nenhum. Quando a gente está bem com Deus, a gente sabe que começa a pipocar, não é assim? Levanta aqui, levanta ali, mas levanta para cair, porque nós confiamos nesse Deus, esse Deus dos exércitos, e a gente fala, Senhor, preserve nós. Então, amados, 500 pessoas, mais de 500 pessoas sendo citadas, o Espírito Santo pega nesses 2 versículos, destaca a vida desse homem. Por quê? Primeiro, porque ele orou a Deus. Segundo, por causa desses pedidos dele. Já viu gente falando assim, não, mas a gente não pode pedir para a gente. Jesus nunca pediu para ele. É porque não conhece a Bíblia.
Né? Quando Jesus manda Pedro ir lá pescar, pega lá um peixe, vai ter lá o dinheirinho para pagar o teu imposto e o meu imposto. Não era por ele? Ah, mas quando o diabo falou para ele transformar a pedra em pães, ele não fez. Ah, mas quem que está mandando fazer? É Deus? É Jesus ou é o diabo? Você acha que Jesus ia obedecer o diabo? De maneira alguma. Então vamos tirar da nossa mente, do nosso coração, de que não podemos pedir coisas para Deus. Peça tudo! Aprenda a se relacionar com esse Deus que gosta de nos abençoar, gosta de suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós nem oramos, muitas vezes nós temos um desejo no coração e o papai, ele realiza. Agrada-te do Senhor? Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então, relembrando, amados, o primeiro ponto, né, para esse homem conseguir esse destaque, o que Jabez fez? Ele orou. Segundo ponto, o que ele orou? Aqui estão os 4 pedidos dele. E o terceiro ponto, o que Jabez recebeu? Porque ele podia invocar a Deus, ele podia orar e não acontecer nada. Mas quando uma pessoa ora segundo o coração de Deus, Deus realiza. Olha o final do verso 10. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Oh, glória! Ele recebeu o que ele pediu. Então o que ele pediu? Está aqui, nós vimos. Eu pergunto para você, amado irmão, precisa ser um grande teólogo para fazer uma oração dessa? Essa oração ela é tão simples, tão singela. Muitas vezes a gente procura, né, palavras e etc. Né? Tem aqueles que vão orar, ó Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus não sei quem, Deus disso, Deus, e Deus da criação. Começa a orar lá em Gênesis, chega lá em Apocalipse, e enrola. Não. Jesus falou que a gente tem que ser como criança. Nós precisamos repensar um pouquinho. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está a nossa oração? Então ele se destacou. Concorda comigo que ele se destacou? Muitas pessoas nem leem Números e esses primeiros 9 capítulos de Crônicas, muitas pessoas nem leem. É nome. Ai, que coisa cansativa. Mas aqui no meio tem esse destaque. Imagina você, né? Deus fazendo lá um relatório, ou melhor, o anjo fazendo um relatório para Deus. Alunos da escola de missões desde 2005, fulano de tal, filho de fulano de tal, casou, foi lá no campo missionário, fulano de tal, aí chega no seu nome. E aí fala assim, aí você coloca o seu nome, mais ilustre do que seus irmãos. Ah não, pastor, eu não penso assim. Perdão, irmão, mas é uma falsa modéstia de sua parte. Porque todos nós queremos, numa área ou noutra área, nós queremos nos destacar. Eu lembro que um dia, primeira vez que eu fui num culto no presídio, e estavam lá os irmãos da Assembleia de Deus, e eu, né, pastor, missionário, eu sentei lá no fundão, fiquei quietinho, né, eu estava com outro irmão, ele falou assim, por que você não vai lá e fala que você é? Eu falei, não, que eu quero ficar aqui quietinho, não quero. A gente faz assim, não faz? Daqui a pouco o pastor lá na frente, eu fiquei sabendo que o pastor Francisco está aqui entre nós, faz favor, vem aqui. Aí a gente lá dentro, eu não queria. Não. É meu aniversário. Não quero que ninguém cante parabéns. Aí passa, ninguém canta. Ninguém canta o parabéns. E eu fui lá para frente, mas lá dentro estava assim. Não é? A gente precisa disso.
A gente precisa desse destaque. Queridos, aqui neste mundo, como sal e luz da terra, não vamos querer, não é como Cristo Jesus falou, pegar a nossa luzinha e colocar debaixo lá, escondidinha. Não, a luz tem que aparecer, nós temos que ser destaques nesse mundo tenebroso. Nessa escuridão, a nossa luz precisa brilhar. E quando alguém perguntar, você quer ser destacado? Fala, quero. Você vai entrar na corrida 100 metros, você não quer chegar em último, você quer chegar em primeiro, você quer ganhar. Até as pessoas que chegam por último, né, chegam lá meio assim, ai, coitadinho de mim, eu vou fazer, eu sou destaque, né? Deus recebeu o pedido desse homem. Agora fala para você mesmo, lá dentro do seu coração. Você quer se destacar? O que você precisa fazer? Faça como Jabez. Comece orando. Comece implorando a Deus. Quando a gente lê as biografias dos missionários, não dá uma vontade de ter um destaque como eles? Imagina daqui 100 anos, chegar na livraria evangélica de Curitiba, está lá o livro do missionário, você, sua história. Ah, não, eu quero ficar, não. Eu quero ser conhecido. Eu quero ser reconhecido. Ontem, nossa conversa com um casal de pastores moçambicanos, ele começou a destacar algumas coisas que Deus usou-nos lá em Moçambique e tem nos usado aqui. Você acha que o coração da gente não fica feliz? Muitas vezes a gente não valoriza, mas Deus valoriza. Então vamos parar de reclamar, né? Murmurar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, eu sou um Zé Ninguém. Não apareço nada. Começa a orar a Deus. Começa a falar com Deus. Começa a implorar a Deus. Começa a invocar a Deus na sua vida. Coloca esses pontos diante de Deus. Deus, me abençoa, Senhor. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Deus, alarga as minhas fronteiras em todas as áreas. Deus, que a tua mão seja comigo, que eu não me perca nessa caminhada. Deus, me preserva do mal, livra do mal, Senhor. Não deixe eu cair nas ciladas que o diabo faz. Não deixe eu cair nas ciladas que eu mesmo apronto para mim. Que a minha carne, a minha velha natureza que quer me destruir, venha me convencer do mal, do erro, gerando desânimo e tantas outras coisas. Agindo assim, a gente pode ter a certeza que o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele dá tudo aquilo que a gente pede, amados. Vamos jogar fora essa falsa modéstia? Os irmãos do louvor, começam a falar assim, Deus, eu quero me destacar lá. É lógico que, entende, né? O coração, não é para você. Quero gravar um CD, um DVD, não é? Ué, mas por que não querer isso também? Se for para a honra e glória do nome de Jesus. Não é? Eu acompanhei o domingo, que bênção, os irmãos cantando, cada um falando, não é? Parecia que aquele pastor da comunidade de São Paulo estava aí, né? Ele começou a cantar sozinho, lembra? Não é? Quão grande é o Senhor, como é que era? Grande. Falei, nossa, como é o nome dele mesmo? O nome daquele cantor? Ademar de Campos. Falei, nossa, Ademar de Campos está lá hoje. Olha lá, ele está falando, não, mas eu não... Que sim. Irmãos, quando é para a glória e honra do Senhor, não vamos inverter os papéis, não. Não vamos ficar ali no anonimato, não. Vamos nos lançar, né, ao conhecimento de todos. E quando começar a citar a nossa geração, que o Espírito Santo possa destacar as nossas vidas.
Esse sim. Essa sim. O que fez? Invocou o Senhor. Pediu para o Senhor. Foi conduzido pelo Senhor. Deus respondeu às orações. 2 versículos. Mais de 500 nomes. Você vai ler aqui quantos nomes tem. Ele se destacou. Não aparece mais na Bíblia. Não aparece mais em lugar nenhum. Mas teve o seu destaque. Queira se destacar em nome de Jesus. Vamos orar. Papai, sabemos que o início de tudo é a nossa oração, o nosso invocar, o nosso relacionamento com o Senhor. Aí já nós podemos ver a nossa falha, Pai. A nossa falha em perseverar, em insistir, em gastar tempo, em nos colocar totalmente, Senhor Deus, em Teus braços, em fé, em confiança, em rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma diante do Senhor, contar tudo para o Senhor. E depois, Papai amado, de uma maneira tão singela, mas que revela a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor, pedir, Senhor, a Tua bênção. Pedir, ó Pai amado, que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor estenda as Tuas mãos, que o Senhor alargue as nossas fronteiras e que o Senhor nos proteja, Pai. Vivemos dias difíceis, Papai, e precisamos da Tua proteção. Não conseguimos nos proteger, não temos força para isso, Pai. Mas sabemos que lá na cruz, Cristo Jesus obteve a total, a plena vitória, esmagando a cabeça de Satanás. Senhor, ouve a nossa oração. Coloca a fé no nosso coração. E que aonde nós estivermos, Papai amado, possamos ser pessoas de destaque, não por nós mesmos, por habilidades naturais ou por inteligência natural, mas porque o Teu Espírito Santo está conosco. Porque o Senhor nos faz destacar, porque o Senhor revela o nosso nome diante da multidão e o Senhor traz à tona, mostrando que o nosso caminhar é um caminhar que depende do Senhor para todas as coisas. Muito obrigado, Papai, pela vida desse homem que certamente o Senhor destacou aqui para nos ensinar essas ricas e preciosas lições. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Vamos nos destacar em nome de Jesus.